Eu sou o Lucas, eu sou o head coach, né, o responsável pela equipe J3. A minha formação foi na área de administração de empresas, né? E aí eu comecei trabalhando no setor público, né? Então, durante a minha formação de administração, trabalhei na Secretaria da Fazenda e no Ministério Público. E até uma coincidência aí sobre os assuntos, né? A minha função no Ministério Público era fazer a conferência dos processos. Então, eu era um analista lá dos processos e o Ministério Público, ele é um órgão jurídico, né? Muito, né? Uma referência, né? Daqui nossa nacional. Então, nada poderia sair errado, né? Então, eles tinham um sistema e eu ficava responsável por identificar quando tinha algum erro em alguma situação do processo. Eu era a pessoa responsável em comunicar, né, o colaborador lá, o funcionário, ou a pessoa que estava lidando com aquilo e identificar o que estava acontecendo, né, para que não houvesse um problema dentro do Ministério Público, que é um órgão para regulamentar, e ele acabar sendo, né, motivo de escândalo, né. Então, até mesmo no e-mail, quando a gente mandava, a gente sempre, o sistema já fazia um e-mail automático ao colega de serviço, e aí o colega de serviço, ele era obrigado a me liberar o e-mail, então ele tinha que ler o e-mail e tinha que liberar para não correr o risco, né, de eu mandar algum e-mail para um colega e ter alguma gafe, ter alguma coisa, alguma informação ali indevida, né, e aí esse e-mail acabar... Então, todo colega, se tivesse alguma coisa, falava assim, Lucas, esse assunto a gente não pode tratar por e-mail. Ele me retornava, pedia para eu corrigir alguma numeração, alguma coisa, e assim, foi a primeira vez que eu tive, né, o acesso a processos, né, de forma tão intensa. Mas não era o setor que eu queria, né, não queria o setor público, e fui para o setor, né, pro setor comercial. E aí trabalhei com um grupo todo skinny, e aí naquela função, né, de metas, de, né, grupo, de vendas. Então, saí de uma área, né, que era uma área bem segmentada, assim, bem rígida, e fui para uma área que era totalmente voltada, né, para um encontro de resultado, de lucro, de busca por vendas, uma área comercial. E aí vivi uma experiência financeira muito boa, mas não me sentia completo como profissionalmente. E aí eu lembro que eu fiz até um propósito com Deus, que eu queria receber o suficiente, né, para tirar um ano de sabático. E aí Deus foi abençoando, e aí eu consegui fazer uma poupança, que eu queria tirar um ano para espairecer, para seguir trabalhando, mas eu queria encontrar algo diferente, né? Não era nem no setor privado, nem no setor público. E aí entrou o que eles chamam, né, de terceiro setor, que seria o setor social, né? Quando eu tirei esse ano, eu queria trabalhar com liderança, com gestão, e fui parar no Interagir, que é a fundação do Esporte Clube Internacional. Hoje o Esporte Clube Internacional tem um faturamento, né, anual de 750 milhões de reais. Então isso envolve valor de associados, marketing, valores que eles recebem por transmissão. E aí eles têm essa fundação que é uma forma, né, deles fazerem o uso, né, desse valor, porque eles precisam pagar tributos, né? Então eles conseguem distribuir parte desse valor, né, dentro desse programa social. Então fui trabalhar com eles, trabalhei também em parceria com mais um projeto em Eldorado do Sul, e aí fiquei nesse meu ano sabático trabalhando nessa área, e é aí onde eu tive a primeira experiência com liderança servidora na prática, né? Porque a gente trabalhava dentro de um clube quase bilionário, né? Então, se a gente faturar aí 2 anos, é 1,5 bi que ele fatura, né? Mas as pessoas que trabalhavam com a gente lá dentro dessa fundação, elas não eram remuneradas, né? Eram pessoas que trabalhavam de forma voluntária para o atendimento ao público. E a partir daí eu comecei a ter o primeiro encontro, né, com uma liderança servidora. Então, no serviço público, né, se a pessoa não alcança aquilo que tu espera, nem sempre a gente vai conseguir trabalhar com a questão da profissão dela, né? Eu não consigo demitir muitas vezes, né? Ou não consigo gerar uma comissão, uma motivação financeira.
No setor comercial, quem quer, quem não quer, a porta está aberta, né? E pode sair. E nesse setor, né, a gente trabalhava com as pessoas porque elas queriam estar ali. Elas queriam, né, trabalhar com a área social, queriam, né, estar dentro do clube, queriam vivenciar aquele momento ali. Então a nossa motivação, né, para trabalhar, para liderar esse grupo era diferente. Então a partir daí foi a primeira vez que eu tive um encontro na área profissional com esse tipo de liderança servidora. A liderança servidora, né, ela é uma liderança que ela vai procurar equilibrar o interesse, né, da instituição com o interesse das pessoas. Então, o líder ele continua exercendo o papel dele de autoridade, ele continua, né, desenvolvendo, cuidando, capacitando, protegendo, mas isso não significa que é uma liderança, né, que vai ser fraca ou vai ter falta de direcionamento, né? Pelo contrário. E o interessante foi que a gente tinha, às vezes, palestras ou participava, né, com algumas empresas, por exemplo, como a General Motors, né, ela mandava seus gestores para lá para a gente uh, explicar, conversar como funcionava as situações, porque muitas vezes quando tu tem o recurso para pagar a pessoa, né, quando tu tem só isso, né? Hoje em dia não é mais o suficiente, né? A gente está em uma geração que ela é uma geração que ela quer trabalhar pelo resultado, pelo valor, né? Mas só isso não é o suficiente, né? Ela quer trabalhar muito pelo sentido, né? E a liderança servidora ela vai trabalhar, né? Ela vai buscar isso, entender o sentido daquele colaborador, daquele funcionário, por que que ele quer estar ali, né? E alinhar ele, né? Aquilo que a empresa, que o gestor, que o líder quer buscar. Então ela surgiu, né, e mais ou menos em 1970, uma das primeiras vezes que é falado sobre esse tipo de liderança, né, e ela vem com o americano que se chama Greenleaf, é o primeiro, né, pessoa que vai publicar sobre liderança servidora dentro de um artigo de administração, e ela não é uma liderança que é voltada, né, biblicamente, é uma liderança dentro do contexto, né, administrativo de gestão, mas muito a gente pode identificar, né, hoje dentro tanto do meio, né, cristão, esse tipo de liderança, quanto até mesmo na Bíblia, né, ou em momentos ali né, de Jesus com os seus discípulos, né, procurando entender e desenvolver cada um deles e procurando trabalhar para que a gente, né, uh, consiga alcançar os objetivos da empresa e também alcançar os objetivos, né, das pessoas. Marcelo, eu pedi, né, ali a primeira parte ali para a gente não colocar, mas ali depois eu tenho a partir da página 3 um quadro que eu faço algumas relações, tá? Sobre os tipos de liderança. E aí, se tu puder disponibilizar para mim, já ajuda a ficar agora mais visual. Já vou projetar aqui, Tá, Lucas. tranquilo. Em qual página é? É a página 3, a partir da 3 ali. Uhum, tá, beleza. Então, o que que acontece, né? Em resumo, né? A gente tem na administração tem uma imagem que ficou muito conhecida, né? De um chefe em cima de uma pedra, né? E os funcionários carregando aquela pedra. E aí fala, né, sobre ser chefe, e aí depois vai mostrar, né, o líder lá à frente da pedra, puxando e chamando todo mundo para carregar com ele, né? E sobre ser líder, né? E a liderança servidora, ela vai trabalhar nesse sentido, de que o líder ele vai propor, né, para sua equipe de trabalho, né, as situações e que eles juntos, né, vão trabalhar para desenvolver isso. Em contrapartida, né, ela trabalha o, uma questão de tirar um pouco aquela visão, né, do chefe antigo. Então fui criado, né, com meu pai chegando em casa de noite cansado, falando, não aguento mais meu chefe, eu quero ir embora, vou. E eu sempre fui, né, crescendo com essa influência e fui buscando, né, alternativas, né? Falei, ó, a gente não pode só viver dessa forma, né? Tem que ter alguma coisa. E aí, a partir disso, a gente foi buscando a inspiração
para formas, né, de lidar. Algumas referências, né, que a gente tem, né, entre o tipo de liderança servidora e o tipo de liderança de chefe, né? Uma pessoa, né, que ela trabalha mais como o que é o chefe, né? Aquele cara que é o carrascão, que está à frente, né? Ele vai usar as pessoas para cumprir a missão dele. Então ele tem uma missão ali e ele vai usar aquelas ferramentas para cumprir a missão dele. Enquanto dentro de uma liderança servidora, né, a gente vai desenvolver as pessoas, né, para cumprir a missão. Então a gente sabe que as pessoas têm família, que as pessoas têm objetivos de vida, que as pessoas têm, né, os seus horários, que elas estão ali, né, apesar de estarem sendo remuneradas, né, elas estão ali para alcançar algo, para além, né, do final do mês elas se sentirem, né, parte de algo, né. Então a gente tem ali uma tabela que o Marcelo está compartilhando ali, que vai falar, né, que um chefe, né, no modelo antigo, ele vai buscar um reconhecimento pessoal, enquanto um líder, né, com essa visão vai buscar um impacto, né, com a sua empresa ou na sua sociedade, né, ou no meio em que ela vive. O chefe, no modo antigo, vai buscar centralizar o poder, enquanto dentro dessa liderança, né, a gente pode ter a oportunidade, né, de compartilhar as responsabilidades, né? Então a gente sempre vê aquele sinal do chefe, né, mais antigo, sobrecarregado com todas as decisões, enquanto a gente vê, né, um líder que consegue compartilhar de forma responsável, né, as escolhas, as decisões dos setores e assim evoluir junto, né. Um chefe, né, no seu modelo antigo, ele quer ser o mais importante da empresa, enquanto um líder ele quer ser útil, né. O chefe, como eu comentei, né, na história lá da minha família, muitas vezes ele vai inspirar medo, né. Tu vai chegar, cara, será que vou ser demitido? Cara, meu trabalho, cara, que tensão, que mal-estar, né? Enquanto o líder, né, servidor, ele vai gerar confiança. O chefe, ele vai sempre, né, ter os seus colaboradores, seus funcionários dependentes dele, enquanto um líder, né, vai ter o objetivo de formar novos líderes, né, para trabalhar com ele. Então, quando eu tive na área comercial, era natural fechar um expediente às vezes, a gente não ter alcançado alguma meta, alguma coisa, e aí o chefe vir dar uma bronca em todo mundo e sair, bater a porta e ter colegas meus chorando e estar tremendo a mão e mandando embora, demitindo e chamando o outro. Então, o turnover, né, o giro era muito grande. E aí essa proposta ela traz, né, vem trazer um equilíbrio. A gente tem os objetivos da empresa, a gente tem os objetivos, né, do seu líder, do seu gestor, mas a gente também tem que pensar, né, no nosso funcionário, como a gente viu ali na gestão de pessoas, né? A pessoa é um recurso muito importante. Antigamente a gente chamava, né, de recursos humanos, né? Extremamente importante das nossas empresas, dos nossos projetos, e saber ouvir, né, saber lidar com elas é algo muito importante, né? Então o chefe ele normalmente vai perguntar, né, como eu posso usar essa pessoa para alcançar meu objetivo, para cumprir a missão, enquanto um líder servidor ele vai perguntar, né, como é que eu posso servir e capacitar as pessoas para cumprir. E aí eu até acrescentei aqui, né, uma missão que Deus me deu. Então eu creio que todo mundo que está aqui tem, né, o seu chamado eclesiástico, né, para dentro da igreja, mas eu creio também que quando acaba o culto, né, domingo de noite, a gente é chamado para atuar também fora, né? Então toda vez que a gente chega, né, no nosso ambiente de trabalho e a gente tem a oportunidade de ser um líder que testemunha, ser um funcionário que testemunha, ser um empresário que testemunha, a nossa mente começa a mudar, né? Então aquele ambiente que antes era um ambiente de trabalho, né, que muitas vezes gerava pressão, gerava dificuldade, gerava até um estresse. Quando eu entendo, né, que Deus tem um propósito para mim lá dentro, eu começo a trabalhar de forma diferente, né, dentro do local que eu tô. Pode passar, Marcelo. Então, eu fiz uma relação ali, pode voltar para o anterior? Aí, até pensando, né, biblicamente, como a gente poderia ver alguém que teve uma postura de chefe e alguém que teve uma postura, né, de um líder, né? A gente tem dois reis que governaram Israel e quando a gente vê a postura de cada um, a gente identifica, né,
que mesmo o Griffith tendo falado disso muitos anos depois, isso já era algo, né, que estava dentro da história bíblica, né, de um tipo de liderança que agrada a Deus, né, e um tipo de liderança que não agrada. Então a gente vê que Saul, ele buscava muito reconhecimento, né, em quase todas as suas ações. Ele sempre queria que o nome dele fosse exaltado, enquanto Davi, ele vai procurar proteger o povo, né, em situações que a gente encontra o perigo, a dificuldade. A primeira coisa que ele se preocupa é com o povo. A gente vê Saul sempre centralizando o poder e as decisões, né, tomadas pelo reino, enquanto Davi buscava o seu propósito. A gente vê Saul liderando pelo medo, enquanto a gente vê Davi tomando a frente das batalhas, tomando a frente, né, das saídas de guerra, sempre liderando pelo exemplo. A gente vê Saul tendo os ciúmes, né, do talento daqueles que estavam ao seu redor, enquanto a gente vê Davi desenvolvendo talentos, né, daqueles que andavam com ele. A gente vê Saul usando as pessoas, enquanto a gente vê Davi servindo as pessoas. A gente vê quando Saul ele centraliza o poder, né, muitas vezes indo contra até outras direções que ele recebia do que deveria ser feito, enquanto Davi ele compartilha as missões. A gente vê como Saul se preocupa com a sua imagem, enquanto Davi se preocupa com o coração. E por último, né, a gente vê o quanto Saul se preocupava em manter o trono, enquanto Davi se preocupava, né, em cumprir a vontade de Deus. Então, hoje eu trabalho, né, na equipe J3, então é uma empresa, né, de modalidades esportivas, e uma coisa que eu busco é sempre ter pessoas, né, mais talentosas do que eu em áreas, né, que eu sou fraco, porque eu acredito que tendo pessoas assim, eu vou ter a oportunidade de crescer muito mais, né? Meu negócio vai ter a oportunidade de expandir muito mais do que se eu tiver uma visão limitada, né, de que as pessoas que me cercam devem ser todas, né? Ah, não, se antigamente se tinha muito isso, né? Não, se botar um cara mais inteligente que tu, ele vai tomar o teu negócio, né? Então eu creio que a gente tem caminhado, né, para um estilo de gestão que cada vez mais a gente vai precisar trabalhar, né, com pessoas mais capacitadas, né? Saber se relacionar com elas, e ela vai ter que olhar, né, para a gente e falar, não, eu quero trabalhar contigo, eu entendo o objetivo da tua empresa, a missão dela, eu entendo, né, o que vocês querem alcançar, e eu quero compartilhar, né, parte da minha vida, que isso faz sentido para mim, eu quero viver isso. Então, para os mais antigos, né, é até um contraponto, né, não, mas isso aí não vai dar certo. Mas para a gente que recebe muita geração nova, né, de colaboradores, de funcionários, né, de pessoas que vão trabalhar com a gente, se eles não veem sentido naquilo, né, a remuneração acaba não sendo um dos seus principais fatores, né, de escolha para um local de trabalho. Então, oferecer, né, olha, vocês vão trabalhar, né, no meu projeto e é isso que eu ofereço, é isso que a gente busca, é isso que a gente quer, né, é isso que a gente quer impactar a nossa sociedade, nossa comunidade local, é isso que e traz, né, o sentido, né? Então, a pessoa vai trabalhar melhor, a pessoa vai entender melhor, a pessoa vai, né, o nível, né, a gente tem hoje em dia muita falta, né, na área de prestação de serviço. Então, as faltas, né, por inúmeras razões diminuem, né, e a gente consegue se alinhar com as pessoas, né, e oferecer, assim, um serviço cada vez melhor, né. Saul, ele perdeu o reino porque tratou o trono dele como uma prioridade pessoal, enquanto Davi recebeu o reino porque entendeu, né, que liderança é um presente de Deus, né, é uma forma de servir a Deus. Então, se cada um de nós aqui está no seu, né, no seu trabalho, seja ele na própria empresa, ou seja, né, dentro de outra empresa, né, eu creio que esse é um presente de Deus, estar liderando à frente de outras pessoas. Tudo que a gente faz, eles ficam atentos, né, eles olham, eles calculam, né, eles conhecem muitos, né, o nosso testemunho, e uma das coisas que a gente se alegra muito lá do nosso trabalho é que uma boa parte, né, das pessoas a gente não fala de Cristo, né, dentro dos nossos setores, porque eu também não gostaria que o Noah, meu filho, participasse de um local que se falasse, né, de uma outra
religião, então a gente é contido nesse sentido, né? Mas a gente vive o testemunho todo dia, individualmente a gente compartilha, né? Faz convites, faz programações, chama junto, né? Então, o próprio nome J3, né? Ele é de uma junção, né, das modalidades que a gente tinha, que era judô, jiu-jitsu, né, e que era inspirada no que Jesus tinha feito por nós. Então esse foi né, a inspiração para a gente criar esse nome e é uma grande alegria, né, estar alinhando o nosso ganha-pão, né, com aquilo que é para a expansão do reino. Um pouquinho, né, do que não é uma liderança servidora, né? Então, não é ser bobo, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser omisso, né? Agora você é um líder bonzinho, você é um líder servidor, eu vou, né, deixar acontecer tudo, né? A gente precisa, eu gostei de uma frase que a Janesse falou antes, né, ter conversas sérias, né, e elas resolvem coisas, né? Então, a gente precisa, sendo líder, né, servidor que vai à frente, que entende o lado do nosso colaborador, mas a gente precisa também se posicionar se algo vai afetar, né, o nosso negócio. A gente precisa sentar, conversar, ouvir, né? A gente não é capacho, né? O que é o capacho? Aquilo que a gente pisa em cima, né, para limpar. Então a gente não tá ali para ser pisoteado, né, pelos nossos colaboradores, e não significa aceitar tudo, né? Mas significa ter clareza, olha, a gente vai alcançar isso. O que é muito importante, né? Que as pessoas estejam alinhadas, né, aos objetivos, né, da empresa, do seu líder, né, para que a gente também não exponha um tipo de liderança para uma pessoa que não está madura para viver isso, né. Então, daqui a pouco a gente tem um tipo de liderança servidora e a pessoa ainda não apresenta maturidade para lidar com isso, para trabalhar com isso, para evoluir, para se desenvolver. Então, faz parte, né, do líder, do gestor, identificar isso, ver, né, se o seu grupo, né, tá adequado para esse tipo de gestão, né, e se não tiver, né, ver a possibilidade de desenvolver o grupo ou de fazer alguma troca se necessária, né. Não é agradar todo mundo. Então, muitas vezes a gente vai ver, né, que a gente busca o bem, né, da equipe, das pessoas, mas a gente necessariamente não vai ter a sua aprovação. Então, muitas vezes o líder, ele não vai ser o mais carismático do grupo, mas existem decisões que precisam ser tomadas, existem, né, coisas que precisam ser feitas, e é papel do líder, né, ter essa maturidade, essa compreensão para assumir essa situação. Não é falta de autoridade, né, mas a autoridade de servir, de caminhar junto. Então, muitas vezes eles vão olhar a gente, né, e vão falar, olha, eu quero caminhar, né, como esse líder caminha, né? Eu quero andar como ele anda, né? Eu quero seguir o que ele segue e eu vou estar junto com ele nisso. Há algumas características, né, sobre a liderança servidora, né? Ela começa pela humildade. Então, o chefe no antigo, né, patamar dele nunca pararia, né, para, não, pera aí, a gente tem que fazer, né? E vocês que deem o jeito de vocês, né? Mas ele saber ouvir, saber escutar, saber como ele pode ajudar, né, a equipe dele a crescer. Se ele tiver uma equipe que cresça, que se desenvolva, né, o negócio dele com certeza vai se sobressair e vai ser um diferencial, né, que ele vai poder apresentar dentro do mercado de negócios, né? Saber escutar é uma coisa cada vez mais difícil, né? Às vezes eu encontro alguns problemas. A gente hoje tem uma equipe lá que trabalha com a gente de pessoal interno, mas também a gente tem muita prestação de serviço com o público externo, né? Então, às vezes, não é o nosso funcionário, mas, por exemplo, a gente trabalha na rede de escolas e aí vai ter que lidar com uma outra pessoa, né? Então, às vezes, só de escutar, né, o que a pessoa tem para falar, olha, a última vez saíram da sala e deixaram o ar-condicionado ligado, isso não pode se repetir. Então a gente tem a oportunidade de corrigir a situação, de conversar, de criar, né, as estratégias ali para que esse tipo né, de situação não aconteça, o checklist, mas é necessário escutar, né? Senão muitas vezes a gente acaba perdendo um cliente importante, né, porque não escutou, não entendeu, né, qual era a demanda necessária e achou que estava prestando um bom serviço, né?
cuidar das pessoas, né? O que que eu posso fazer, né, para que a função, né, que ela exerce melhore. Daqui a pouco a gente pode oferecer alguma ferramenta, daqui a pouco a gente pode analisar o que está sendo feito, daqui a pouco a gente pode fazer algum ajuste no processo, né? A gente trabalha ali com prestação de serviço, então não temos tanto a produção, né, de materiais, mas a prestação de serviço muitas vezes algo está incomodando a pessoa e a gente podendo escutar, né, e tendo o cuidado com ela, a gente consegue reajustar para conseguir, né, servir, conseguir continuar oferecendo um bom serviço, né. Dar o exemplo, então isso foi dito também na gestão de pessoas, né, a gente do esporte é movido muito pelo exemplo, né, então alguém foi lá, e um desafio que a gente tem lá é uma corda, né, então alguém foi lá e subiu a corda, escalou e bateu lá em cima. E aí todo mundo se motiva a tentar. E eu, né, como o professor ali, tenho que enfrentar aquela corda todo dia. Porque todo dia sempre vai ter um iniciante lá que olha, tá, mas o professor não sobe essa corda, né? Vai, subo, vamos lá. Então é isso aí, chamar a responsa, né? Não é uma coisa importante, não significa se sobrecarregar, assumir tudo, né? Não significa centralizar as decisões, mas significa dar o exemplo, tá à frente, né? E mostrar que o mais interessado, né, naquilo é o líder, né? Quem está à frente do projeto e que todos se sintam inspirados, né? E o desenvolvimento, né, de outros líderes, né? E aí eu até usei um versículo, né? Ser de meus imitadores, assim como eu sou o de Cristo, né? Então, hoje eu acho que dos nossos colaboradores ali, instrutores, 90% deles são batizados e a gente gosta de ter uma cota sempre dos que não são, para a gente poder testemunhar e levar para batizar e aumentar a equipe. E a gente entende, né, que ali a academia, né, ela tem a sua função, né, privada, né, de lucratividade, mas a gente também entende que ela tem uma função de desenvolvimento, né, de pessoas, de lares, de famílias, né, que ela é o ganha-pão de um grupo de pessoas que vai chegar em casa, né, e que decidiu trabalhar com a gente, poderiam ter uma possibilidade de trabalhar em tantos outros lugares, e a cada dia ela acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou gastar, né, uma parte da minha vida, do meu tempo, da minha dedicação aos sonhos, aos projetos, ao objetivo em comum que eu tenho aqui com a equipe J3, né? Pode passar para a próxima. E agora, encerrando aqui sobre a liderança, né? Liderança servidora, ela é usar a autoridade que Deus nos deu para promover, né, o crescimento, o cuidado, o propósito das pessoas, né, que ele colocou sobre a nossa influência. Seguindo o exemplo de Cristo, que liderou, servindo e serviu liderando. Então, mesmo sendo um conceito, né, totalmente administrativo, né, e da área de gestão, de negócios, quem mais serviu dessa maneira, né, foi Jesus, que teve à frente, né, dos discípulos, que eram, né, pescadores, que eram gentios, alguns, né, eram até, né, iletrados, e viu neles a oportunidade, né, de desenvolver eles, creu, né, que todo o ministério estava sobre eles e que eles tinham capacidade, né, de tocar tudo e dar continuidade, né, a um propósito maior. Então eu creio que somado, né, ao que a Janesse e o Cícero falou, trazer esse tipo de liderança, né, é algo que pode acrescentar muito e pode fazer com que aquela visão que a gente tem muitas vezes, né, do trabalho como algo pesado, cansativo, né, desgastante, se torne algo com propósito, né, muito maior, não só de alcançar os fins lucrativos, né, mas de alcançar uma plenitude como um todo.